O presidente Bolsonaro vai fazer um desfile amanhã com blindados. Oh, blindados, que coisa! E aí sempre começa aquela história que a gente toda vez tem que vir aqui no canal explicar. Porque o pessoal já começa a falar, o presidente quer fazer uma demonstração de força, Bolsonaro quer intimidar os parlamentares porque amanhã é a votação da PEC do voto impresso, então Bolsonaro quer mostrar sua força, ele quer intimidar. Ele não quer nada disso, ele não quer nada disso. Nada disso, é só mais uma bravata. Então fica até o final do vídeo, eu vou explicar pra você todos os motivos que o Bolsonaro quer com esse desfile. Não é pra mostrar força, não é pra fazer nada. Bolsonaro ele sempre busca a confusão e é exatamente isso que ele quer fazer amanhã. Ele quer fazer uma confusão e tentar ali mostrar, fingir, emular um respaldo, uma blindagem que ele não tem. Não tem. E aí o pessoal fica falando, mas você acha que você sabe tudo? Não é questão de saber tudo. É questão de você olhar para o passado do Bolsonaro e ver que ele sempre fez o que ele vai fazer amanhã. Sempre fez. Eu escrevi um livro sobre o Bolsonaro, chama E Daí? Vou até pegar a capa, chama E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é uma farsa. Tudo que ele faz é uma farsa e ele não é mito nenhum. Por isso que a gente desmitifica, porque ele não é mito e ele é uma farsa. Eu analisei Bolsonaro desde os anos 80. A primeira vez que o Bolsonaro venceu as eleições foi para vereador em 1988 no Rio de Janeiro. E como ele venceu? Porque ele apareceu na televisão. E Bolsonaro percebeu que ele pode pautar o noticiário. E ele tem essa capacidade e ele gosta dos holofotes. Ele ficou, pessoal, durante 20 anos de 1988 até 2008, pautando a TV. Então o que ele ficava falando? Ele falava, temos que matar o Fernando Henrique Cardoso, temos que fuzilar 30 mil, eu vou aqui explodir uma bomba no Rio de Janeiro. E aí ele aparecia na Veja. Aí ele voltava a aparecer na Veja, era eleito vereador, depois ele fazia uma outra polêmicazinha, era eleito deputado federal, depois ele falava sobre o Fernando Henrique Cardoso, falava que tinha que sonegar imposto, aparecia mais um pouco, até que ele chegou no CQC em 2008. E o CQC ajudou a eleger Bolsonaro, porque foi o palco para Bolsonaro. O CQC conseguia mais audiência com o Bolsonaro e Bolsonaro aparecia na mídia. Tanto que a votação de Bolsonaro de 2006 para 2010 tem um salto, que é justamente nesse espaço que aparece o CQC. E de 2010 até 2014, o Bolsonaro explode e se torna o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro em 2014. Porque ele consegue saber utilizar, ele sabe utilizar muito bem, ou soube utilizar muito bem o CQC, o Super Pop e o Pânico, porque ele pauta o jornalismo, ele pauta a televisão. E agora, como presidente da República, eles têm a mídia aos pés dele a todo o momento. Porque ele é o presidente, ele vai no cercadinho, dá uma declaração e aparece. Então amanhã nada mais é do que Bolsonaro pautando mais uma vez e tirando o foco do assunto que realmente importa, que é a votação da PEC do voto impresso. Não porque é algo decisivo para o nosso país, claro que não, mas porque Bolsonaro vai ser derrotado. E ele sabe disso, ele admitiu isso, o cachorro concorda comigo. O Bolsonaro vai tomar uma lavada nessa PEC do voto impresso que ele vai perder o rumo de casa. Ele não vai conseguir mais colocar a dentadura porque ele vai ficar perdido. Vai ser uma derrota vergonhosa, uma derrota humilhante que já nos ajuda a começar a contar ali os votinhos para o impeachment. Porque vai ter gente do Progressistas, vai ter gente do PP votando contra o voto impresso. Porque o Arthur Lira e o Ciro Nogueira são contra essa história. O Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil e não desce essa história do voto impresso. Não desce e não vai apoiar. Então é isso que o Bolsonaro quer fazer. Ele quer colocar os blindados, quer colocar os tanques nas ruas para tirar o foco da PEC do voto impresso, porque vai ser uma derrota. E também essa semana é uma semana decisiva para a CPI. Não vamos nos esquecer que quinta-feira tem o depoimento do Ricardo Barros. O Ricardo Barros, que é ali o grande articulista, supostamente, daquela facção do Centrão que está no Ministério da Saúde, desde a época que ele era ministro em 2018. Não esqueçamos disso. Quinta-feira tem o depoimento do Ricardo Barros, é um depoimento central, porque o Ricardo Barros ele foi colocado no furacão da CPI. Perdão, Andressa
A Denise Rocha, outro furacão, né, da CPI, não é aquela que nós gostamos, é outro furacão, o turbilhão da CPI. Ele foi colocado lá pelo Luiz Miranda. E desde aquele dia que o Luiz Miranda falou, quanto tempo isso já? 1 mês e meio, quase 2, o Bolsonaro não desmentiu que ele citou o Ricardo Barros no esquema de compra de vacinas. E o Ricardo Barros também está envolvido no problema da VTC-Log, que é a empresa que presta serviços para o Ministério da Saúde em logística, não só de vacinas, mas de vários outros produtos. E nesse esquema da VTC-Log tem Ciro Nogueira envolvido, supostamente, e também o Arthur Lira, porque eles foram citados e denunciados pelo Luiz Miranda. Você acha que o Bolsonaro quer que o foco e toda a atenção da mídia fique na CPI nessa semana? É claro que não. Então ele joga esse desfile, tira a atenção, pauta a imprensa, e aí você acaba diluindo a atenção da CPI, porque vai ficar repercutindo durante uns 2, 3 dias essa história do desfile de Bolsonaro, porque a esquerda, que ainda não aprendeu, uma parte não aprendeu ainda, não entendeu, vai falar, é golpe, é golpe. Não é golpe. Não é golpe, é medo de ser preso, é mais uma bravata. O próprio Marco Antônio Villa já está falando isso. Olha, é bravata do Bolsonaro, ele tem medo de ser preso, ou ele vai para Papuda ou para Bangu. Possivelmente ele vai para Bangu, porque lá ele tem os amigos milicianos dele. O Lula, semana passada, falou, é tudo bravata, porque ele tem medo de ser preso. E ele sabe que vai ser preso. Seria importante, eu não vi até o momento, o Lula falar essa história aí de desfile, é só mais uma bravata do Bolsonaro para não ser preso. E para levantar essa ideia que ele tem força, olha, o Bolsonaro é forte, não façam nada contra mim porque eu tenho aqui o exército brasileiro. E se vocês fizerem alguma coisa, eu coloco o tanque nas ruas e impeço o impeachment, impeço a eleição, impeço qualquer coisa. E isso tira a vontade da população em agir, porque fica com medo de um bravateiro. Ele quer nos enganar com esse jogo de imagem, mas não vai. Porque cada dia mais a mensagem que é falada aqui no canal começa a ser despertada em outras pessoas. Além de ser, claro, aquela demonstração, entre aspas, de força que ele precisa, porque o Bolsonaro precisa trabalhar com essa imagem para o gado dele. O gado não pode perder a ideia que o Bolsonaro é forte, que o Bolsonaro é poderoso, porque Bolsonaro, como o gado bolsonarista, ambos são fracassados. Eles são fracassados. O ressentimento que essas pessoas têm é um negócio assim absurdo. Todo bolsonarista que você conhece, que é fanático, perceba, é um fracassado. Teve algum problema na vida que ele não conseguiu superar, algum insucesso, alguma situação que ele não passa, ele não consegue transpor aquilo, ele não consegue lidar, ele não consegue deixar para trás, por isso ele tem um remorso. Ele se corrói por dentro porque é um fracassado, como o Bolsonaro, que saiu do exército, não conseguiu atingir patentes mais elevadas e por isso ele é um ressentido. Ele é um fracassado. O Bolsonaro ele tem um conflito interno gigantesco. Porque ao mesmo tempo que ele gosta do exército, ele foi desprezado. Fora que o Bolsonaro, quando ele estava lá em Eldorado, quando ele morava, quando ele era criança, ele viu o Carlos Lamarca, um guerrilheiro comunista. E ele ficou apaixonado pelo Lamarca, mesmo ele tendo ajudado o exército a capturá-lo. Mas sabe por que ele ficou apaixonado? Porque ele viu no Lamarca um homem sendo perseguido pelo Estado. Da mesma forma que o pai dele, que era lá um protético, mas agia, atuava como dentista, foi caçado por ser um charlatão. O pai do Bolsonaro atendia as pessoas como dentista, mas ele não tinha registro. E o que aconteceu? O Estado foi lá e o proibiu de fazer. Então ele viu no Lamarca, no Carlos Lamarca, a imagem do pai sendo perseguido. E ele nunca conseguiu superar essas contradições internas. Fora os fracassos que ele teve no exército. Também no casamento, todos os casamentos do Bolsonaro são fracassos, ele não consegue superar isso. Não consegue. E os seguidores de Bolsonaro olham para ele e enxergam um exemplo, um modelo, alguém que prosperou. Olha, Bolsonaro é tão fracassado quanto eu. Ele é tão imbecil quanto eu. Mas ele chegou lá, então eu também posso. É um modelo que ele traz. O Bolsonaro traz esperança por ser um espelho para as pessoas que são como ele, fracassados. O gado é fracassado. Então ele precisa mostrar força. Olha, eu sou forte. Eu sou forte, eu não fracasso como presidente da República. Porque se Bolsonaro demonstrar que ele está sendo fracassado, todo o encanto que o gado tem por ele acaba ruindo. Então não caiam nessa que Bolsonaro vai querer dar um golpe, que amanhã é uma demonstração de força, uma tentativa de intimidação no Congresso. Não é. Ele só quer trabalhar com a imagem que ele tem perante o gado, porque ele não pode, ainda mais no dia de amanhã, que ele vai ser derrotado de modo humilhante, mostrar a fraqueza dele. Porque o voto impresso vai ser lavado pelo Congresso.
e ele vai deixar no dia da sua vergonha transparecer isso para o gado de modo nenhum. Então ele trabalha com essa imagem para mostrar que ele ainda é um vitorioso, que ele ainda tem força e para pautar a imprensa, tirando assim a ideia ou as manchetes do voto impresso. É assim que funciona Bolsonaro. É um mentiroso. A gente sabe disso. Ele mentiu a respeito das provas, das fraudes e mente sempre. Tá bom? Mas deixa aqui a sua percepção, coloque nos comentários, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial. Ah, e venha ser membro do canal, obviamente, conteúdos adicionais, 2 vídeos por semana. E amanhã é vídeo de historinha política para os membros. Não perca!